Olá, queridas alunas e queridos alunos do primeiro ano. Dando prosseguimento ao nosso estudo da narrativa, vamos tratar nessa aula dos tipos de contos. Eu dei uma ênfase aos contos porque é o gênero narrativo, um deles, que nós mais vamos trabalhar nesse terceiro bimestre. Então é legal que a gente conheça bem as características deles para entender, para fazer uma boa interpretação. Eu vou começar com uma breve revisão e também vai ter uns acréscimos aí de características gerais do conto. Então, lá na aula anterior, que era sobre a narrativa moderna, nós falamos de características do romance e características do conto, algumas que nós vamos ver de novo aqui. Então, lembrando, né, o conto é um gênero narrativo que normalmente tem um arco curto, ou seja, a história narrada num conto, ela dura pouco tempo, pode ser horas, dias, dificilmente vai ser um ano inteiro. Né? É claro que a narrativa sempre permite muitas possibilidades, mas o que é o mais comum é isso. Um arco narrativo curto significa também que normalmente existe um único conflito para ser tratado ali no conto. Então, o enredo é bastante tenso. Né? Então, normalmente, esse conflito é um conflito que leva o protagonista a um sofrimento, a um dilema bem intenso. Como o arco narrativo é curto, né, tudo é pouco no conto em relação ao romance, né? Então, são poucos personagens, tem pouca variação de espaço, o tempo cronológico é normalmente curto, aquilo que eu falei, são algumas horas ou poucos dias, né? Ou, no máximo meses. E existe uma tendência para o uso do tempo psicológico, porque como o conflito é muito intenso, né? O enredo é bastante tenso, normalmente entra-se na cabeça, né, no íntimo do protagonista para que fique bem retratado esse conflito dele. E esse protagonista normalmente é uma pessoa comum, como em toda narrativa moderna, né? Então, é uma pessoa que poderia ser nós mesmos até. Normalmente é a representação das pessoas que tem na nossa sociedade. O que eu gosto muito do conto, e é um dos meus gêneros narrativos favoritos, é porque os contos, em geral, levam o leitor a uma reflexão sobre a sua própria realidade. Né? Os conflitos que estão representados lá no conto, em geral, são conflitos éticos, psicológicos ou até mesmo filosóficos. Né? E com isso, os contos levam também a um questionamento da nossa própria realidade. Existem basicamente três tipos de contos. Na verdade, o conto tem muitos subgêneros, mas eu fiz aqui uma divisão mais ampla, né, dos tipos de contos que vocês mais vão encontrar. São o conto realista, o conto fantástico e o conto maravilhoso. Nós vamos falar de cada um. Vamos começar com o conto realista. Qual é a característica dele? É uma representação do mundo real, né? Ou seja, do mundo que está à nossa volta. Então, o que acontece, né, o que se representa no conto é a sociedade, é o mundo, a natureza, como nós conhecemos. É claro que quando o conto foi escrito em épocas passadas, mais longínquas, né, você tem que pensar que era a representação do mundo daquela época, né? Por que eu estou dizendo isso? Então, vai ter lá, por exemplo, elementos como uma carruagem passando, porque o conto foi escrito lá no século XIX e o meio de transporte era a carruagem. Enquanto que um conto escrito já no século XX, no século XXI, vai ter lá um carro, uma moto representada como meio de transporte. Né? Mas, levando-se isso em consideração, a época em que o conto foi escrito e publicado, né? Então nós também pensamos que é isso, é a representação do mundo real da época do autor. O protagonista, em geral, é uma pessoa comum e os conflitos que ele tem são conflitos do nosso dia a dia. Aí, mesmo sendo, né, um conto escrito em épocas passadas, lá no século
XVIII, no século XIX, normalmente, né, esse conflito é uma questão ética ou filosófica, ou mesmo, não escrevi aqui, psicológica, que também tem a ver com o nosso mundo de hoje, né, porque são questões humanas que sempre são recorrentes, né? O narrador, o tipo de narrador mais comum é o narrador em terceira pessoa, ou seja, é aquele narrador que conta a história de outra pessoa. Normalmente é um narrador onisciente. O que significa isso? É um narrador que conhece tudo da história, conhece tudo da pessoa, inclusive o pensamento dos personagens. Esse é o narrador onisciente. Quando nós estudarmos, né, os tipos de narradores, vou detalhar essa questão. Mas só para a gente saber que no conto realista, normalmente é um narrador que conta a história do protagonista. Eles são personagens distintas. Um exemplo de conto realista que eu vou deixar aí para vocês no Moodle é A Carteira, de Machado de Assis. Nesse conto, um advogado que não está recebendo causas para ele defender, ou seja, ele está ficando empobrecido, ele está ficando endividado porque ele não arruma trabalho para fazer, ele encontra uma carteira caída no chão, uma carteira cheia de dinheiro. E aí o conflito dele principal, né, é um conflito ético, se ele pega o dinheiro da carteira ou não, principalmente porque ele descobre que a carteira é do amigo dele. Esse é um conto bem interessante, né, que trata dessa questão ética e que no finalzinho tem o que se chama de um plot twist, ou seja, uma virada, uma revelação muito interessante, e eu não vou dar spoiler, que é para vocês chegarem até o finalzinho desse conto e serem surpreendidos pela habilidade narrativa do nosso querido Machado de Assis. Vamos passar para o conto fantástico. O conto fantástico, em primeiro lugar, vamos distingui-lo do conto maravilhoso. O conto maravilhoso, só para dar uma adiantada, é o tipo do conto de fadas, em que tudo é irreal, é um mundo imaginário. No conto fantástico, não. O mundo representado no conto fantástico é o nosso mundo real, levando em consideração também a época em que o conto foi escrito ou a época que ele representa. Então, é o nosso mundo normal, com a sociedade em que nós vivemos, com as regras da física do nosso mundo, com a natureza do jeito que é o mundo. Porém, nesse mundo real, entre aspas, né, na representação desse mundo real, existem elementos sobrenaturais, aparecem elementos sobrenaturais. Esses elementos sobrenaturais podem ser assustadores, como um vampiro, como um lobisomem, uma alma penada, né, um fantasma, mas podem ser elementos sobrenaturais que sejam apenas estranhos e não necessariamente assustadores, né? Uma pedra com poderes mágicos, um quadro, né? Tem um conto muito famoso que se chama O Retrato de Dorian Gray, né, que tem um quadro com poderes sobrenaturais. Então, pode ser assim um ser, como pode ser um elemento que não respeita as regras do nosso mundo real, ou seja, ele é sobrenatural. O protagonista normalmente é uma pessoa comum, que poderia ser qualquer um de nós, mas essa pessoa vivencia algo insólito, ou seja, estranho e normalmente inexplicável, porque essa pessoa comum está vivendo no nosso mundo, como nós. Então, ter contato com algo sobrenatural é uma coisa para ela inexplicável, ou no mínimo surpreendente, né? O conflito que se estabelece aí é o significado dessa experiência para a vida do protagonista e, portanto, faz também nós refletirmos o que aconteceria conosco na mesma situação ou faz a gente refletir sobre as decisões do protagonista diante daquela vivência insólita dele. O leitor, né, e isso é de propósito, é uma característica do conto fantástico, o leitor fica sempre oscilando em acreditar ou não na história.
E isso, gente, não dá para decidir, isso é indecidível. O bom conto fantástico vai até o fim fazer o leitor, às vezes, acreditar que aquele relato é verdadeiro, às vezes acreditar que aquele relato ou é uma pura mentira ou que o protagonista estava simplesmente louco. E isso é de propósito, né? O bom conto fantástico, ele vai deixar sempre elementos para você acreditar numa coisa ou na outra. Sempre vai ser indecidível. E isso faz parte da beleza do conto fantástico, que é para levar você à reflexão mesmo após a leitura. O narrador mais comum do conto fantástico é o narrador protagonista, ou seja, um narrador em primeira pessoa, né? Então ele fala a partir do eu, que conta sua própria história, ou seja, o personagem principal da história é também o narrador, ele conta sua própria história. E é esse, né, um dos elementos que faz o conto fantástico ser assim sempre indecidível, porque a gente nunca sabe se o protagonista está falando a verdade ou não, né? O exemplo que eu vou deixar para vocês no Moodle é O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, um dos meus contos favoritos, mas é também muito assustador. Eu já li esse conto umas 50 vezes e eu continuo com medo desse conto. Então, nesse conto, o narrador, que é também o protagonista da história, ele conta da relação dele com um gato preto. E ele fica meio maluco. Então, ele tem uma relação muito boa, muito carinhosa com esse gato preto. Mas um dia ele fica bêbado e ele tem problemas familiares, ele tem problemas no trabalho e ele acaba matando o seu gato. Só que, estranhamente, ele encontra um gato igualzinho dele, né? Ele fura o olho do gato e ele encontra um gato igualzinho dele, faltando um olho, um gato caolho. E aí, a partir do momento que ele encontra esse gato que parece meio fantasmagórico, parece meio sobrenatural, a gente nunca sabe se é ou não, se é uma coincidência, se ele tá louco, se é um gato fantasma mesmo, a vida dele começa a ter coisas bem sinistras acontecendo, até chegar a um final bem catastrófico. Vale muito a pena ler, mas lembrando, na hora da leitura do Gato Preto, tem que desconfiar do narrador. Aí a sua leitura vai ficar muito mais interessante. Será que esse narrador está contando a verdade? Será que existem coisas sobrenaturais? Será que ele é louco, simplesmente? Ou será que ele quer se livrar de uma culpa e, portanto, está arrumando uma mentira para poder se livrar? Finalmente, o conto maravilhoso. Então, o conto maravilhoso, né, diferente do fantástico, né, esse gênero maravilhoso, ele representa um mundo imaginário que segue regras naturais próprias. Ou seja, é um mundo em que os animais podem falar, né, em que as coisas mágicas são normais, são naturais, em que podem existir vários tipos de seres inteligentes, que não apenas só seres humanos, né? Então, o mundo representado ali é um mundo completamente imaginário, diferente, né, com regras diferentes do nosso mundo normal, do nosso mundo real. O protagonista, quando a gente vai falar das narrativas clássicas, que, por exemplo, são os contos de fada, que são contos maravilhosos, são normalmente um exemplo da virtude, né? Então, são aqueles que vão salvar a princesa, né? Ou a princesa que sofre uma injustiça e é salva pelo mocinho, que é o príncipe, né? Então, essas são as narrativas clássicas. Também pode ser quem vai receber o castigo por seus erros, né? Como, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, que na verdade desobedece à mãe e depois recebe um castigo de ser devorada pelo lobo. Na narrativa clássica original, não tem caçador que salva a Chapeuzinho Vermelho. Ela é engolida e digerida pelo lobo, tá? Nas narrativas modernas, normalmente o protagonista vai ser o anti-herói, ou seja, aquele que age com uma ética estranha, mas que ele não é mau, ele não é o vilão, na verdade,
né? Só ele age de forma do que ele faz o que ele precisa fazer, ou ele é um ser comum daquele mundo criado, né? Então, por exemplo, eu vou falar que não é um conto, é uma narrativa mais longa, posso chamar até de uma saga, porque também não é um romance, mas o Frodo, né, é um protagonista daquele mundo criado pelo Tolkien ali, daquela Terra-média, né? Então, no Senhor dos Anéis. Então, o Frodo é esse ser comum, ele não é necessariamente um anti-herói. O conflito, normalmente, no Conto Maravilhoso, é uma questão ética. Mas essa questão ética é aí que há o diálogo com questões do nosso mundo real. Então, embora o mundo representado seja um mundo imaginário, seja uma representação que leva o leitor a algo que não existe, né, totalmente imaginário, as questões que estão colocadas ali são questões do nosso mundo real, desse mundo extratextual, esse que nós vivemos. E daí está a força do conto maravilhoso, que tem essa força de dar uma lição, né? O leitor vivencia essa suspensão do real, né? Isso que eu estou dizendo. A gente suspende a realidade, mas a gente transfere os conflitos que existem ali no conto para a nossa vida extratextual, para a nossa vida comum. Nesses tipos, né, de narrativas, os narradores mais comuns são o onisciente, ou seja, aquele que sabe tudo da história, dos personagens, até o que os personagens estão pensando. Ou pode ser o narrador protagonista, aquele que conta a própria história. Um exemplo que eu vou deixar para vocês não é um conto de fadas antigo, é um conto maravilhoso, moderno, contemporâneo, que é A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Inclusive, Marina Colasanti é a escritora brasileira que mais produz contos maravilhosos. Em A Moça Tecelã, existe uma moça, né, a protagonista, ela faz tecidos, ela tece a sua vida, ela tece o mundo com lã, com fios dourados, etc. Até que ela encontra um par amoroso, que na verdade vai fazer uma transformação na vida dela. O que vai acontecer aí, eu vou deixar para vocês lerem também, não vou dar spoiler, tá bom? Vou deixar para vocês lerem o conto A Moça Tecelã, que é um conto muito bonito, muito sensível. E, finalmente, eu vou falar de um tipo de conto que é muito contemporâneo, muito praticado atualmente, que são os microcontos e os nanocontos. São também chamados de mini-contos. São contos bem reduzidos em número de palavras, né? Os mini-contos ou microcontos normalmente têm 2 ou 3 parágrafos só, e os nanocontos têm 2 ou 3 linhas no máximo, né? Eles representam, né, como tem pouco espaço, eles representam de maneira bem intensa o conflito do protagonista. E não precisa resolver o conflito. Normalmente, no conto normal, nesses que a gente viu, né, mais extensos, tem uma tentativa de resolver o conflito, ou pelo menos um final para aquele conflito. Mas nos microcontos e nanocontos só tem a apresentação do conflito. Ele, em geral, não é resolvido. Como eles são bem curtos, né, eles se aproximam em tema da poesia lírica, mas eles não são escritos em versos, eles são escritos em prosa. Eu vou deixar aqui para vocês uns exemplos, né? Mais para frente eu vou colocar no Moodle para vocês também uma seleção de microcontos e nanocontos, tá bom? Então vamos ver aqui alguns nanocontos. Cão. Ele cria cachorros com muito amor e carinho e bate na mulher. Outro dia a xingou de cadela. Diabetes. Eu sempre gostei de você, meu doce. Essas são de Elverton Baiano, que é um escritor da Bahia. Nua. A fantasia mais ousada era tirar aquela máscara. Essa dessa Isabela, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela, que é da Polônia, uma escritora polonesa. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais o conto. Não deixem de ler
os contos que eu deixei para vocês, disponíveis no Moodle. Esses contos nós vamos continuar analisando em algumas aulas depois dessa, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima, continuem se cuidando. Ah, e não se esqueçam de tomar a vacina.